Amigos queridos, que a doce paz de Jesus embale os nossos corações, insuflando em nosso íntimo alegria e bom ânimo, para que iniciemos o nosso dia com Jesus, sob o amparo misericordioso do seu pensamento, acolhidos pela sua amorosidade e encaminhados pela força da lei que nos rege a todos. Mestre amado, em seu nome, Senhor, te buscamos nesta hora, para sentir a manifestação da sua verdade nos ensinamentos do Evangelho. Abençoa-nos, Senhor, para suprir as nossas imensas dificuldades e permita que os amigos espirituais em seu nome possam ser conosco, derramando sobre nós as infinitas bênçãos do seu amor. Confiantes, irmanados pelos sentimentos fraternos que nos vinculam a todos, com alegria e paz em nossos corações, iniciamos o Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 25, buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede recebe, quem procura acha e se abrirá àquele que bater à porta. Sob o ponto de vista terrestre, esta máxima, buscai e achareis, é análoga a esta, ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Isso para que a gente reflita que sem a força do trabalho, aquilo que nós pedirmos não é o que nós estamos buscando. Pedimos daquilo que não fazemos por merecer. Pedimos daquilo que não são os nossos desejos secretos. E, portanto, o que recebemos? Recebemos o que verdadeiramente estamos buscando nesse movimento ascensional do espírito que é derivado da lei do trabalho. Nós não podemos mais alegar que nada podemos, porque realmente nada podemos. Mas o pouco que podemos é sempre associado aos espíritos superiores. É importante a gente analisar isso. O pouco que nós estamos realizando, que pode ser o máximo das nossas possibilidades, no bem, só se faz com auxílio dos espíritos amigos. Então isto desmorona em nós aquela atitude de que nada podemos, de que somos insuficientes, que somos muito pequeninos, que somos insignificantes, e somos. Mas isso não nos impede do trabalho, que é a busca que este Evangelho vai nos buscar. Qual é a primeira busca do Espírito? O movimento do trabalho. Esse é o grande movimento da lei do trabalho, né? Então, na infância da humanidade, o homem, o ser humano, não aplica sua inteligência senão à procura de sua alimentação, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Então, aqui descreve
a lei do trabalho nos primórdios da evolução do espírito, onde recentemente chegados do horizonte tribal, ainda nas fases primitivas da nossa evolução, éramos muito mais regidos pelo instinto do que exatamente pela elaboração do pensamento, que era uma aquisição muito recente. E esse instinto direcionava a nossa inteligência para a alimentação, para se abrigar das intempéries, para acolher a sua família, para cuidar dos seus e para se defender dos inimigos. Isso é um estágio primitivo. Mas se Deus lhe deu a mais do que ao animal o desejo incessante do melhor, porque quando a gente está falando de desejo, ontem nós falamos um pouco sobre isso, nós temos que dizer que a curiosidade, a busca é inerente à inteligência. E o desejo é inerente ao espírito, porque é a força que faz ele se movimentar para o seu progresso. Então, Deus deu ao ser humano muito mais do que ao animal, o desejo incessante do melhor. E é este desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Então, a inteligência se amplia pelos desafios da ambientação reencarnatória. Então, o espírito vai procurar descobrir as leis que regem a matéria, ele vai procurar descobrir a forma como ele, inteligente, pode organizar o mundo material ao seu entorno, e isso vai ampliando a inteligência. E vai adquirindo a força do trabalho. Através das suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. E é assim que o homem, o ser humano, passa da selvageria à civilização. Agora, vamos entender no mundo em que vivemos que nós ainda temos muitos espíritos que estão nessa fase primitiva de só prover os seus. Em que estágio da lei do trabalho o espírito está? De prover os seus, de manter a sua família, da sobrevivência física, e não sentiram ainda nenhuma necessidade de algo superior a isso, que seriam necessidades espirituais. Não sentem ainda, né? Mas à medida em que a sua inteligência aumenta, olha que interessante, a moral aumenta também, porque para o uso das coisas foi se estabelecendo regras. E essas regras são os primeiros conceitos éticos da humanidade. É isso, se eu fizer isso, eu recebo aquilo, então eu me cuido para não ser importunado, e assim os primeiros conceitos sociais se estabelecem. Nesse momento em que a necessidade do corpo é saciada e a inteligência já avançou, o espírito começa a ter necessidades espirituais. Então, além do alimento do corpo, ele busca o alimento espiritual. Mas nós temos irmãos em humanidade que até hoje não sentem nenhuma necessidade espiritual, embora já estejam ultra desenvolvidos na parte intelectual. Então, esses espíritos estão apartados da busca da espiritualidade, ainda, por hora, não é? Então, vamos ver Emmanuel trazendo para nós uma reflexão muito importante desse busca e acharás,
que é na condição de imperfeitos que nos reconhecemos ser, porém úteis. Imperfeitos, porém úteis. Começa dizendo: busca e acharás, prometeu o nosso Divino Mestre. Insistamos no esforço e com apoio no esforço alcançaremos a bênção da realização. Então, para a espiritualização da existência, a força do trabalho é uma construção. Ninguém espiritualiza a existência sem a aquisição do trabalho em todas as suas manifestações. Olha que interessante. Porque muitas vezes as pessoas podem interpretar a espiritualização da existência com uma atitude contemplativa, com uma atitude até beatífica, ou de isolamento, ou de abstinência das questões materiais, quando isso não é o caminho. O caminho é que o esforço para alcançarmos a realização é o buscar. O buscar é o esforço para atingir o objetivo que eu necessito. Em todos os lugares somos defrontados por irmãos que se afirmam inúteis ou demasiado inferiores e que por isso se declaram inabilitados a servir. Esse desculpismo, ele tenta fazer com que o espírito se isente de responsabilidade. Ah, mas eu sou tão pequeno. Ah, mas quem sou eu? E esse desculpismo que não aplaca a sua consciência é uma intenção de justificar a inação, de justificar a nulidade, de justificar a ociosidade do espírito. Então, a pretexto de parecer humilde, aquele espírito está se isentando do trabalho, que é a lei mais forte, é o carro-chefe das leis de Deus, porque a primeira lei de adoração, que é inerente ao espírito, a busca de Deus. E qual é o primeiro chamamento da lei? É o trabalho. Então, a prece, ela tem o alcance também na direta proporção da capacidade de trabalho daquele espírito. Olha que interessante. Um trabalhador que realmente se ocupa todo o tempo de ser útil, a força do seu pedido é muito maior, porque está movimentando o buscai. Está movimentando o buscai para achar, né? Então, em todos os lugares, somos defrontados por irmãos que se afirmam inúteis, demasiado inferiores e que se declaram inabilitados a servir. Entretanto, uma reflexão de Emmanuel, né? Que tarefeiro, crescido em experiência, terá fugido ao rude labor da iniciação? A iniciação, que é o início de qualquer experiência nova para nós, né? Quanto nós ficamos inseguros, apreensivos, porque não temos aquela experiência e nem temos, às vezes, o domínio nem prático nem teórico. Mas com aquele esforço, com aquele desejo sincero de aprender, nós vamos movimentando as forças do trabalho em nós. Então, rude labor da iniciação, até que sempre as pessoas vêm queixar das suas inseguranças, né? A nossa insegurança, ou a característica da nossa insegurança, está ligado à inexperiência. O espírito pode ser inexperiente há várias encarnações naquela temática que ele veio agora ser iniciado. Passou encarnações ausentes
desta oportunidade e agora ele vai ser iniciado numa nova aquisição para o seu espírito e isso traz muitas inseguranças, até que ele tenha o domínio teórico e prático do que veio fazer. Então, quando a gente se sente inseguro para as tarefas que nos solicitam, a gente entenda que nós estamos no labor da aquisição de uma nova experiência, que é uma boa oportunidade para nós e que esta é a verdadeira busca do Espírito. Aí Emmanuel diz assim: onde o artista exímio, que não haverá de repetir detalhe a detalhe nas atividades criadoras a que se afeiçoa, em que se aperfeiçoa a fim de senhorear os recursos da mente e da natureza. Então, o artista, em geral, ele é detalhista, porque ele quer aperfeiçoar a sua obra, né, para que ela fique a mais bela possível, a mais parecida com a realidade possível. Então, numa elaboração, quando nós não temos grande experiência, quantas vezes a gente desmancha o que está fazendo e faz de novo, e faz melhor, e vai se aperfeiçoando, e erra outra vez, e recomeça, porque a criação espelha o movimento da lei de Deus. Conosco também é assim. Quando transgredimos a lei, refazemos o caminho, até que o nosso caminho seja percorrido de uma forma clara e experiente para todos nós, né? Se ainda perguntas pela ação que te compete na seara do bem, e que a célebre pergunta, mas o que eu preciso fazer, né? A nível de tarefas no bem, né? Qual é a tarefa? Às vezes a pessoa não trouxe nessa encarnação uma tarefa específica, às vezes trouxe, outras vezes não. Então, para aqueles de nós que não trouxemos tarefas específicas, significa que todo o trabalho é bem-vindo. Então, se ainda perguntas pela ação que te compete na seara do bem, qual a recomendação de Emmanuel? Toma lugar na caravana do serviço. Então, quando alguém chega na casa espírita, às vezes chega desesperado, não porque quer fazer o bem, porque está tão tomado pelas suas culpas que quer fazer alguma coisa para se aliviar. E a gente, quando diz toma lugar na caravana do serviço, é para qualquer serviço que aparece. Mas a pessoa nunca se sente à vontade com nenhuma das atividades que lhe são sugeridas. Ou porque acha que não dá conta, ou porque aquilo é muito pouco para ela. Olha que situação, gente. Né? Muitas pessoas não chegam e falam, mas fazer isso? Vou sair de casa para vir fazer isso aqui? Né? Quando a gente fala que, olha, uma casa grande precisa ser higienizada, precisamos ter pessoas que cuidem da higiene, precisamos ter pessoas que cuidem da manutenção. Isso é uma construção espetacular, mas a pessoa não vê dessa forma, as pessoas, né? Então aqui, toma lugar na caravana do serviço, consagrando alma, quer dizer, dedicação íntima, e tempo ao concurso que lhe possamos prestar, e sustentando o devido respeito aos missionários de cúpula no levantamento do mundo melhor, abracemos com alegria os nossos deveres nos alicerces, porque tem aqueles que estão na cúpula, que são os espíritos muito à nossa frente, mais experientes do que nós. E nós vamos ficar no alicerce. Isso já é grandioso. Dentro da nossa pequenez, estar no alicerce de uma obra é grandioso para nós. Para isso, no entanto, para que te desincumbas das próprias obrigações, não requisites nomeação particular. Apresenta-te simplesmente no campo das boas obras e começa fazendo algo em favor de alguém. Nós estamos
falando da frase busca e acharás. É disso que nós estamos falando. O movimento do trabalho é a busca. Vamos bem sintonizar nisso. O que é buscar para achar? O movimento do trabalho que fazemos conosco e para o bem do outro. Essa é a busca verdadeira do Espírito, que é diferente do pedir, porque eu posso pedir coisas que eu não estou buscando e não estou sentindo. Mas se eu buscar e pedir, obterei. Então, para isso, não te desincumbas das próprias obrigações, não requisites nomeação particular. A construção do bem comum é obra de todos, e quanto mais anônimo for o trabalho, mais expressiva é a construção íntima, né? Todos necessitamos trabalhar no sentido de aprender e construir, todos, auxiliando os companheiros esclarecidos para que se tornem cada vez mais fiéis à execução dos compromissos nobilitantes que abraçam. Os valores para não descerem ao desânimo, os retos para não se transviarem, os fracos para que se robusteçam, os tristes para que se consolem, os caídos para que se reergam, os desequilibrados para que se recomponham, os grandes devedores para que descubram a trilha da solução aos problemas em que se oneram. Vamos refletir sobre essa parte fundamental aqui de Emmanuel. Todos necessitamos trabalhar, isso é buscar, no sentido tanto de aprender quanto de executar, de construir. O que nós precisamos trabalhar conosco? É uma abertura afetiva, para não sermos seletivos. Este é bom, aquele eu não consigo trabalhar, aquele é difícil para mim, aquele é um desafio. Pronto, aquilo já estancou a lei. Pelo excesso de seletividade, nós respeitamos as leis da afinidade, obviamente, do querer bem, mas o espírito que está disposto a trabalhar no sentido de aprender e construir, auxiliando os companheiros esclarecidos para que se tornem cada vez mais fiéis nos seus compromissos que abraçaram. Então, quais são esses compromissos? Nós estamos falando de busca e acharás. Vamos buscar o quê? Aos valorosos, espíritos valorosos, para não descerem ao desânimo, porque mesmo com grandes valores, nós temos invigilâncias, nós temos momento em que nós resvalamos para as nossas más tendências, nós oscilamos. Os retos para não se transviarem, como a gente já leu, enfim, os tristes, os fracos, os desequilibrados, os caídos, que somos, né? Que muitas vezes estamos na condição de fracos, frágeis, estamos tristes, estamos aborrecidos, estamos desequilibrados. São situações que nós passamos e que precisamos de ombros amigos que nos ergam para essa caminhada continuar. Todos nós, espíritos em evolução no planeta, somos imperfeitos, esses necessitados que acabamos de citar. Imperfeitos, mas úteis. É esse o sentido que a gente tem que resgatar em nós, no que eu tenho sido útil verdadeiramente. E quando a gente todo dia faz uma reflexão sobre isso, né?
Porque o útil é aquele que colabora, que acrescenta, que se esforça, que realiza para o bem de todos. E se num dia eu passei grande parte do dia ensimesmado com aqueles aborrecimentos que me fragilizam, que me entristecem, naquele momento ou naquele dia, os meus pensamentos doentes não me permitiram ser úteis, mesmo que as minhas mãos estivessem trabalhando. Mas eu, espírito, não trabalhei, não operei no bem. As minhas mãos confeccionaram os afazeres do dia, mas esse não é o trabalho do espírito, é do corpo, porque nós temos o automatismo de saber fazer uma refeição na nossa casa, fazer uma limpeza, vir na casa espírita, fazer tudo que a casa espírita nos oportuniza e não termos sido úteis, porque os nossos sentimentos estavam convergidos para uma dor, para uma má paixão, para a nossa temática espiritual tão difícil ainda. É muito interessante essa questão do trabalho, de nós acharmos que fazer coisas é por si mesmo o trabalho, mas não é. É certo que não nos é lícito alardear virtudes que não temos, e nem fantasiar talentos que nos achamos ainda muito longe de conquistar. Mas todos somos chamados a contribuir no bem geral. Porquanto, assim como o minério bruto se separa da ganga ao calor da alta tensão, de modo a converter-se em coluna da civilização e nervo do progresso, nossa alma também, depurada na forja acesa do serviço ao próximo, transforma-se pouco a pouco em veículo de amor e canal de sublimação. Então, busca e acharás. Qual é a grande busca do espírito? Fazer-se útil. E porque, no sentido da utilidade, ainda que pequeninos, nós vamos angariando a simpatia dos espíritos amorosos. Nós vamos adquirindo uma movimentação de construção íntima importante para que tenhamos merecimento naquilo que temos pedido. Então, amigos, essa é a reflexão de Emmanuel sobre esse item do Evangelho. E nós agora vamos então fazer a nossa prece para agradecermos infinitamente ao bem que temos recebido da misericórdia do Pai. Amado Mestre Jesus, receba a nossa gratidão, que só podemos expressar, Senhor, respeitando os caminhos traçados, conduzindo-nos na retidão do bem e depositando ao coração do próximo os nossos sentimentos mais delicados. Esta é a nossa forma, Senhor, de gratidão, devolver ao mundo e a todos o infinito bem que recebemos todos os dias e todo o tempo da nossa evolução. Ensina-nos, Senhor, a converter o conhecimento em experiência, a levarmos amor com sabedoria a todos aqueles que nos cruzarem o caminho. Ensina-nos, Senhor, a estar em Seu nome, onde quer que formos colocados, e que o trabalho seja alavanca contínua de esforços íntimos,
para colaborar na obra do Criador. Oramos nesta hora, Senhor, por todos os nossos irmãos registrados em nossos cadernos de vibrações, por todos os nossos irmãos em humanidade, onde quer que haja dor, possam haver corações amigos trabalhando e servindo em seu nome. Confiantes, Senhor, e profundamente felizes, encerramos o Evangelho dessa manhã. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja.